Olá, conflitos com a mãe. Eu sou Jorge Fritcher, trabalho com astrologia, mapas astrológicos e também psicoterapia, constelação familiar. E tem situações que acontecem muitos de conflitos entre pais e filhos. Vou relatar um conflito de uma situação que eu atendi recentemente, da filha com a mãe. Isso é uma relação, normalmente isso atrapalha e prejudica a trajetória da filha nos relacionamentos afetivos e na vida profissional. Por que isso? Metade das células da mãe estão na filha. E se ela rejeita a mãe, todo aspecto de afeto, ela rejeita nela mesma. Uma parte dela, ela rejeita em si. Então, ela não é o todo, ela é só uma parte. Então, eu trabalho isso com terapia de constelação familiar, com cartas. Por exemplo, eu vou tirando carta, jogando carta, eu faço esse trabalho online, eu jogo a carta e diz a pessoa, é essa carta, então vamos ler a carta, e ela vai refletir sobre a carta. Uma das cartas que aparece assim para essa pessoa é: a caverna em que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que procura. Isso é uma frase de Joseph Campbell. Então, muitas vezes você tem medo de entrar no escuro, na caverna da tua própria existência, na caverna da relação. Tu não consegue entrar, tu tem medo de entrar nessa caverna, mas tu precisa entrar. E isso eu trabalho muito isso em terapia com oração. Quando tu começa a orar, tu começa a transformar a tua realidade. Então eu comecei a trazer ela a reflexão sobre essa frase. E como eu vou trabalhar com isso? Né? Eu preciso entrar na minha caverna existencial para poder trabalhar com essa situação, com a minha mãe. Porque isso quando melhora a relação com ela, vai melhorar, a minha vida vai mudar. Porque a metade, como eu disse, a metade das células da mãe estão em ti. Metade de quem tu é uma extensão da tua mãe. Então, enquanto tu está desarmônico com ela, tu está desarmônica dentro de ti. Então, tu precisa tratar as tuas células dentro de ti. Então, quando tu começa a fazer isso, a tua vida começa a mudar. Eu mudo, o outro muda. Isso é uma consequência. E outras coisas. Se a mãe sentir um desconforto, tu vai sentir esse desconforto também. Ou tu sentir desconforto, a mãe também vai sentir. Isso é uma experiência. Foi feito, não precisa nem fazer essa experiência, a gente sabe isso, né? Mas coloca uma célula a uma certa distância, a 100, 200, 1000 quilômetros de distância da outra, tu aciona essa primeira célula aqui e imediatamente vai repercutir na segunda. E isso é instantâneo, isso é um fenômeno na física chamado física quântica, ela repercute instantaneamente. Uma outra frase que ela aparece para ela é: eu agradeço pela vida. A mãe deu a vida para ela. Então ela precisa se amar. Se ela não se ama, ela está rejeitando a mãe, porque ela não ama ela mesma. Então ela precisa reconhecer a vida que lhe foi dada. Então ela precisa refletir sobre essas coisas. Então eu trabalho isso com terapia, né? E a coisa fantástica que tem isso é a oração. Ela dissolve tudo dentro de si. O poder da oração é a palavra, né, o verbo se fez carne, ele se materializa dentro da gente. Eu tive raiva, apareceu essa carta para ela, então ela precisa refletir sobre a raiva que ela teve. Mas a outra frase que aparece também, eu tive medo. Então, ela teve medo porque ela teve, a raiva dela é consequência dos medos dela. Então ela precisa trabalhar esses medos que isso proporcionaram a raiva dentro dela. Então ela precisa refletir sobre isso e entrar em oração sobre esses aspectos. Eu me senti sozinha, ela se sentiu em algum momento desamparada. Então ela precisa olhar para a mãe e dizer isso para a mãe. Então ela precisa fazer essa cura. Quando tu passa a olhar o outro, quando tu diz, o outro vai saber o que tu sentiu, o outro vai entender dentro de ti, porque está na tua célula, tu vai perceber que o outro mudou,
porque tu disse o que se passa contigo e vai proporcionar que o outro possa entender. E são aspectos e reflexões que nós precisamos entender isso. Eu não consegui lidar com isso. Ela sentiu medo, ela sentiu raiva, ela sentiu sozinha e não conseguiu lidar com isso. Então ela precisa refletir sobre isso e conseguir dizer para a representação da mãe que está dentro dela. A mãe está representada nas células dela, ela precisa dizer, olhar para a mãe que está dentro dela e dizer isso. Eu não consegui lidar com isso, né? Ela sentiu medo, sentiu raiva, sentiu sozinha e não soube lidar com isso. Então, uma coisa, a nossa intenção influencia o resultado. Então, eu preciso ter a intenção eu preciso me amar. A partir do momento que eu me amo, eu me quero bem, eu entender que o outro é uma extensão, eu sou uma extensão do outro. Então, eu preciso me amar, eu preciso me querer bem, mas para que isso possa acontecer, eu preciso querer bem o outro. Então, eu preciso me querer bem. Quando eu me quero bem, eu vou querer bem a minha mãe. Ela vai perceber isso, porque uma é extensão, a filha é extensão da mãe. Outra, pergunte a si mesmo, o que eu ainda não estou vendo? Então, muitas vezes, tu não está vendo a realidade, tu está na caverna, uma frase ali, que é a primeira que apareceu, né? Tu tem que entrar na tua caverna. Quando tu não consegue entrar na caverna, tu não vê a realidade. Então, são situações que ela precisa tratar. Outra frase, olha só que interessante, eu peço que tu abençoe o meu caminho. Então, ela pede para a mãe, para que a mãe abençoe o caminho dela. Enquanto isso não ocorre, a vida afetiva dela vai estar em frangalhos, a vida do trabalho não anda adequadamente, que tudo influencia na trajetória dela. Então, são aspectos que nós não damos importância no dia a dia, mas tu precisa curar isso dentro de ti. Quando tu cura dentro de ti, se tu não faz isso, tudo que vier da tua mãe, quando tu perceber, tu perde. Se a tua mãe te der um dinheiro, tu vai perder esse dinheiro, porque não te pertence. Porque tudo que vem dela, tu rejeita. Então, quando tu rejeita o que vem dela, ela pode te dar R$1 milhão. Quando tu vê, sumiu o dinheiro da tua mão. Tu pode ter o melhor emprego, quando tu vê, esse emprego desaparece. Por quê? Porque ele veio por indicação daqui. E quando tu está desarmônico com esse personagem aqui, dentro de ti, tudo se esvai, tudo desaparece. Então tu precisa harmonizar dentro de ti, dentro das tuas células. E como isso ocorre? Através da oração. A oração dissolve tudo, o poder da palavra. Mas tem um aspecto dentro da física, né? A física, por que eu estou falando aqui de física? Eu estou falando de espiritualidade e de física. Por que a física? Porque nós somos células. Dentro de cada célula, eu já fiz vídeos sobre isso, nós somos trilhões de células. Nós somos trilhões de células. E cada célula contém 4 trilhões de átomos, e eles vibram e criam um tsunami de situações onde eu posso entrar em desequilíbrio. Mas quando eu equilibro as minhas células, existe uma passagem onde Jesus diz assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Quando tu harmoniza esses aspectos dentro de ti, tudo que vem de Deus vai estar presente para ti. Tudo vai se harmonizar na tua vida. Esse é um aspecto que muitas vezes nós não damos importância. Quando eu trabalho isso com terapia de constelação familiar e mapas astrológicos, essas situações ficam muito claras. Agradeço a ti que curte meus vídeos, que compartilha meus vídeos. O compartilhar é importante, porque dá e curtir também é extremamente importante, que dá a possibilidade que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que elas possam entender todos esses aspectos dentro dela. Isso vai ajudar muitas pessoas, com certeza. Obrigado, obrigado, obrigado.